Olá, família Laszlo. Hoje nós vamos falar sobre um produto muito interessante que ganhou espaço na aromaterapia já há uns bons anos, que é a seiva do sangue de dragão. Sangue de dragão é uma árvore de origem amazônica, muito utilizada a nível terapêutico pelos índios já há milênios para tratamento de diversas doenças e que se tornou popular, ganhou esse nome, porque na época das grandes navegações, conquistas de territórios, aí nós estamos falando de 1400, 1500, 1600, nesse período, e os navegadores iam até ali na região das Ilhas Canárias, cortavam uma árvore que exudava um látex vermelho, e aí isso é vendido na Europa, e era vendido como se fosse sangue de dragão, As pessoas ainda tinham a crença naquela época de que dragões e monstros existiam. Com o passar do tempo se confirmou que era uma árvore, e aí as pessoas começaram a utilizar, mas com um contexto realmente fitoterápico. Era considerado uma resina com propriedades rejuvenescedoras e curativas de infinitos males. Hoje no Brasil, a nossa disponibilidade de sangue de dragão vem de duas espécies, a Croton urucurana e a Croton lecleri, que ficam ali na região da Amazônia, no caso a lecleri, indo até o Peru, e a Croton urucurana, que desce até a região do Sudeste, Minas Gerais, que costuma ficar nas beiras de rios e costuma ser chamada também de sangra d'água, por nascer nessas regiões com mais água. As outras espécies das quais são coletadas, uma delas é das Ilhas Canárias, a gente não tem em outra parte do mundo, e a outra é da região lá da Indonésia, da Índia, que é uma outra espécie, um tipo de palmeira, que inclusive nem é do látex, é dos frutos dela, que são espremidos, socados em pilão, e dali é retirada essa resina ali avermelhada. Todas essas árvores elas vão ter princípios ativos muito parecidos, mas as que são mais estudadas e mais comercializadas são os crótons, que nós temos aqui no nosso país. A Laszlo ficou algum tempo sem ter esse produto sendo comercializado, e eu vou explicar para vocês o motivo. Nós estávamos tentando, obtínhamos o sangue de dragão de um fornecedor na região amazônica, que com a pandemia desapareceu, nós não temos mais contato, não sabemos se faleceu, o que houve, e a partir disso nós tentamos novamente localizar outro fornecedor. Em meio a esse processo de tentativa, a gente foi recebendo várias amostras, e as amostras todas eram sangue de dragão diluído. Então nós chegamos à conclusão que no mercado brasileiro existe uma tendência a diluir esse produto para render, diminuindo o potencial terapêutico, as qualidades que o produto possa trazer a nível da saúde. Então, recentemente nós conseguimos um novo parceiro, a Laszlo já está tendo esse produto de novo disponível, e eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente pode identificar se ele está adulterado ou não, de uma forma bem simples. Você vai pegar o sangue de dragão, vai pingar na pele, você vai observar que ele tem essa coloração bem avermelhada, e aí nós vamos esfregar bastante, À medida que você vai esfregando, ele vai dando esse branquinho aqui, tá vendo? Essa espuma esbranquiçada é uma reação, na hora que a gente esfrega, da resina com a água e os componentes que tem nele na pele. Então dá esse efeito esbranquiçado. A luz às vezes atrapalha um pouco para ver, mas se vocês fizerem aí, vocês vão poder observar isso claramente. Quando a gente tem sangue de dragão adulterado com água, acontece uma quebra entre as moléculas da água, da resina, dos outros componentes. Você pinga, faz isso, você não vai ver essa característica esbranquiçada na pele. Então, esse é um teste bem simples assim da gente fazer. É óbvio que para a gente poder ter uma certeza maior, precisaria de fazer alguma análise laboratorial, mas aqui a gente já consegue ter uma ideia de que o produto realmente está concentrado do jeito que ele saiu da árvore. Normalmente, quando as pessoas vão utilizar para estar ingerindo, costuma se diluir na água, e talvez seja por essa razão que a gente encontra muito sangue de dragão diluído, Só que para realmente a gente utilizar a nível cosmético, para a gente poder ter uma padronização a nível terapêutica, a gente precisa de ter o produto nas concentrações que ele sai da árvore, sem diluição, para que a gente possa mensurar essa aplicação com resultado terapêutico adequado. Então, por exemplo, se eu tiver esse produto aqui diluído a 50%, quando a gente fala em uso de 3 gotas, a gente estaria falando de 6. Então a gente já começa a ter um desequilíbrio
desequilíbrio a nível de resposta terapêutica por estar usando uma subdose que não vai ser muito funcional, né? Então, depois de um tempo grande aí da pandemia, nessa dificuldade, a gente retornou a ter o produto. O sangue de dragão, eu gostaria de falar para vocês também algumas propriedades e potenciais e dar até algumas dicas de uso que vocês vão poder utilizar como orientação para as pessoas que venham até a loja de vocês. Sangue de dragão, ele é uma planta que já vem sendo estudada há bastante tempo, né? Nós temos aí estudos que vêm desde os anos 90 para cá. Tem pesquisas em relação a potencial antisséptico, né? Demonstrou, por exemplo, potencial antimicrobial elevado contra vários tipos de bactérias, fungos, né? Por exemplo, candidíase oral, né? É um óleo, uma seiva que você pode pingar na água, algumas gotas, né? Por exemplo, 5 gotinhas, um pouco de água para bochechar, para ajudar no tratamento de candidíase oral. Pode ser usado em afta. Na afta, por exemplo, a gente pingaria uma simples gotinha no dedo e aí você vai passar lá no local, né? Esse amargo, quando a gente põe na boca, que nós percebemos, é do tanino que tem nele, mas ele tem vários compostos terapêuticos, né? A maioria deles são fenóis, polifenóis, né? Por exemplo, a taspina e outros que dão essa coloração avermelhada e que são produtos antioxidantes muito fortes, né? Essa capacidade antioxidante desses compostos consegue trazer vários potenciais terapêuticos, não só essa ação microbicida, que é dada principalmente pelos taninos, mas essa ação antioxidante, ela, por exemplo, é aproveitada com relação à sua ação anti-inflamatória. É um anti-inflamatório muito interessante para uso local e até mesmo para estar ingerindo, né, para estar tomando. É muito usado na fitoterapia com esses intuitos. Uso local, se você tiver um corte, uma ferida, você pode pingar puro no local, né, se for uma ferida pequena, para você ter um efeito de cicatrização imediato, além de que se descobriu que a taspina tem um potencial analgésico muito forte e muito rápido. Então esse produto ele é muito usado ou puro em cortes, picadas de mosquitos, né? Ou mesmo dentro de cremes, géis em concentrações aí de 2, 3%, para você poder estar utilizando em áreas que estão com feridas grandes, né? Por exemplo, uma queimadura, um corte muito profundo, alguma coisa do tipo. A gente evita de utilizar o sangue de dragão em feridas grandes, ele puro, porque ele acelera tão rápido a formação, né, de colágeno, de fibras ali para cicatrização, que às vezes a ferida ela precisa de um tempo de cicatrização de fora para dentro, para que ela seja uniforme e não formar uma casca em cima que vai impedir esse processo. Então, nesses casos de feridas grandes, a gente vai diluir sempre no creme, no gel, para estar passando e não utilizando ele puro diretamente. Puro diretamente sempre são em feridas bem pequenininhas, né, que você não vai ter esse problema acontecendo. A nível cosmético, tem um trabalho a respeito desse produto em relação à prevenção de estrias. Então ele pode ser adicionado também em cremes, em produtos para o corpo, para ajudar a prevenir e minimizar o efeito das estrias também, tá? Tem trabalhos na área de cosmética mostrando um efeito de estímulo da produção de colágeno na pele. Então é um produto também formidável para poder estar sendo utilizado com esse intuito. Nós vamos ter, principalmente a questão de fotoenvelhecimento, né? Porque os antioxidantes dele também ajudam a proteger a pele contra os raios ultravioleta do sol. Então você vai ter um efeito protetor solar, ao mesmo tempo que um efeito de estímulo da formação de colágeno. Isso vai acabar fazendo com que a pele fique mais viçosa, mais bonita, né? E a gente pode estar sempre associando com algum outro óleo essencial que também tem essas qualidades, por exemplo, lavanda, copaíba, né? A gente tem trocentas possibilidades aí de óleos, tanto cicatrizantes quanto que atuam no colágeno e que, combinadas aí com sangue de dragão, através de mecanismos um pouco diferentes, vão estar contribuindo aí nesse processo do tratamento da pele. Além desse uso na pele, nós vamos ter também do sangue de dragão vários estudos, né, no campo da veterinária. Tem trabalhos aí para animais, por exemplo, vacas com mastite sendo utilizado na região das mamas, né, ele diluído na água ou através de algum gel, creme. Tem utilização para sarna, né? Essa parte da sarna eu até tive uma experiência. Meu pai já faleceu e quando ele era vivo, eu fui visitá-lo uma vez e ele tinha acabado de receber um cachorrinho
que ele pegou da rua, que tava cheio de sarna assim debaixo do corpo, né? E aí eu fiquei alguns dias lá, tava com um frasquinho de sangue de dragão e fui passando na barriga do cachorro. Passei puro mesmo em cima das sarnas, né? Todos os lugares que tinham feridas e que tinham a sarna aparecendo ali, eu fui passando. Na época eu não tava com nenhum frasco de óleo essencial, era só o sangue de dragão. Eu tava usando um machucado no pé. E aí comecei usando o cachorrinho, né? Passei, acho que foram uns 3 dias que eu passei o fim de semana com meu pai e voltei. Passou uma semana, meu pai me manda mensagem falando: olha, eu nunca vi uma coisa igual a essa, porque esse cachorro agora que você tratou dele tá melhor do que os outros que eu tenho em casa. A pele dele ficou maravilhosa, sumiu a sarna todinha. Então, só para vocês terem ideia, né? Isso aí foi uma experiência familiar, mas do potencial que essa seiva tem. As pessoas às vezes confundem, porque dentro da área da aromaterapia o sangue de dragão se tornou famoso, elas confundem sangue de dragão muitas vezes com óleo essencial. A gente não tem aqui óleo essencial na composição do sangue de dragão, é uma seiva líquida mesmo, que tem uma mistura de resina com água e os antioxidantes normais, né, e vários componentes terapêuticos, mas não tem componente de óleo essencial. Até que existe na madeira e nas folhas do sangue de dragão óleo essencial que já foi quantificada por análise em laboratório. Mas esse tipo de produto não está disponível no mercado brasileiro, né, a gente não encontra para comprar. O sangue de dragão também, além dessas possibilidades aí, todas que eu falei, né? Tem sido estudado muito em relação ao seu potencial antiviral. Tem patentes de medicamentos para vários tipos de doenças virais, para tratamento de AIDS, de câncer, inclusive, que ele tem mostrado um potencial anticancerígeno muito eficiente, né? Por exemplo, há um estudo muito legal sobre o uso dele para contenção e tratamento de melanoma, né? De câncer de pele. Então, também é mais uma possibilidade, né? A gente tem na aromaterapia o tea tree, tem o orégano, temos o olíbano, né? Com estudos aí nesse campo. A gente pode estar agregando mais o sangue de dragão conjuntamente para esse processo terapêutico. E além dessas características todas, né? A gente ainda vai ter aí, em relação ao sangue de dragão, estudos mostrando até efeitos com potencial, né, na área de cardioproteção, né? Ele equilibra os lipídios do sangue, melhora a parte toda relacionada aí a colesterol e outras coisas. Esse tipo de estudo são estudos mais com animais, né? Não são experiências ainda destacadas a nível de âmbito clínico humano, mas como é uma planta, né, e o seu látex é usado há muito tempo na Amazônia, no Pará, toda aquela região ali, pelas pessoas para tratamento de saúde, elas tomam, né, via oral o sangue de dragão também, além de passar externamente, a gente pode pressupor que possivelmente quem faça uso desse produto fitoterápico também tenha observado alguns desses benefícios. Esse potencial cicatrizante também ocorre internamente, né? Tem muito uso do sangue de dragão na fitoterapia brasileira para tratamento de úlceras estomacais, e pesquisas também nesse campo comprovando isso. Sangue de dragão também tem um potencial muito interessante para uso em doenças ginecológicas, né? Nós temos um trabalho, uma pesquisa que foi feita com coelhas para poder avaliar se tinha algum efeito prejudicial na região da mucosa vaginal, e ele não teve nenhum problema. A presença de taninos e outras coisas dele contribui muito no tratamento, né, de doenças como a candidíase, o herpes. Então, de alguma forma, a gente também pode estar agregando o sangue de dragão, às vezes num gel ou num creme, para tratamento desses problemas, muitas vezes combinado com óleos essenciais como o tea tree, né? Só dando um abre aspas aqui, sangue de dragão, por ser uma resina aquosa, ele não vai diluir em óleo vegetal, né, óleo graxo. Então, esses óleos de girassol, amêndoa e outros similares, você vai pingar e vai ficar separado, né? Para você conseguir ter um efeito ali de agregação, realmente vai ter que ser gel ou vai ter que ser um creme, por serem produtos que contêm um pouco de água, né, na sua estrutura. E, bom, basicamente assim, o que eu teria para contar para vocês dessa resina maravilhosa seria isso, né? Lembrando que
tomem cuidado, façam sempre esse testezinho. Tem boas marcas no Brasil desse produto, mas possivelmente a gente deve estar tendo também marcas que estão vendendo sangue de dragão diluído sem nem saber, né? Então esse testezinho da pele que eu ensinei para vocês já ajuda a pelo menos ter uma noção do que é que a gente está trabalhando. E infelizmente tem marcas também usando foto de árvore errada, né, por exemplo, da árvore lá das Ilhas Canárias, que não tem no Brasil, usando o nome botânico errado também em rótulo, né, sendo que na verdade a espécie que a gente utiliza é a Croton leclerc ou a Croton urucurana aqui no Brasil. Então também é importante ficar atento, porque senão às vezes você vai ver um nome num rótulo, vai fazer uma pesquisa pela internet, vai ler outra coisa totalmente diferente daquilo que a gente está falando aqui. E por último, eu acho que é importante também falar da parte de toxicidade, né? O sangue de dragão não é recomendado para ser ingerido por mulheres grávidas, tá? Eu tive a oportunidade de ler alguns artigos em relação à utilização dele em ratinhas prenhas, e as ratas têm problemas relacionados à maternidade, né? Chega a poder desenvolver até alterações no feto. Então a gente vai evitar esse produto via oral por grávidas. Na utilização tópica localizada não tem problema, ele é muito pouco absorvido para dentro da corrente sanguínea, praticamente nada, porque são moléculas mais pesadas que tem nele, então elas atuam mais na superfície da pele, na região da camada córnea, tá? Então externamente não tem problema da grávida usar, não tem problema de criança usar, não tem problema de idoso usar, desde que seja externo. Quando a gente fala em uso interno, aí a gente vai estar evitando em grávidas, né? E nós também estaríamos tendo uma certa cautela no uso desse produto por pessoas com anemia. Tem relatos, né, de alguns países que utilizam já há bastante tempo esse produto em clínicas de tratamento, né, holístico, onde observou-se que as pessoas tomando o sangue de dragão em doses muito altas para tratamento de câncer e outras doenças crônicas começaram a desenvolver, depois de um tempo, né, algumas semanas ou meses de uso, quadro de anemia, né? Então também a dosagem disso é muito alta e é via oral. Se você for usar externamente, se for para um bochecho, para uma afta ou alguma coisa do tipo, não tem problema você estar utilizando o sangue de dragão se a pessoa tiver anemia. O problema seria realmente fazer o uso interno dele nessas condições. Então pessoas com anemia a gente estaria evitando utilizá-lo dessa maneira, ok? Então é isso, vocês já vão encontrar aí no nosso portfólio novamente esse produto maravilhoso, e na próxima semana a gente se encontra de novo para poder falar sobre algum outro óleo essencial, produto da Laszlo, para que vocês possam estar com bastante conhecimento e informação para orientar os clientes que venham ir até a loja de vocês, ou que vocês recebam aí como paciente ou amigo, né, para poder orientar sobre os óleos essenciais. Um grande abraço.